Mais uma vez, amados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que o Senhor então nos esteja a abençoar neste dia de descanso que tiramos para estar em comunhão com Ele e para cultuar o seu santo nome, louvar o seu santo nome. Pedia só se alguém me puder trazer a minha garrafa de água que eu me esqueci lá atrás. Porque também é instrumento de trabalho, no caso. Sem a garrafa de água, daqui uns 15 minutos já não havia mais pregação para ninguém. Mas bem, amados, nós vamos então seguir viagem com a nossa série de pregações. Eu gostava que se pudessem colocar a projeção até exatamente da nossa série de pregações atuais, que são os 4 pilares fundamentais do culto comunitário. O que é que isto quer dizer? Que é sempre que nós, como igreja, nos reunimos para marcar um culto solene ao nosso Deus, estes 4 pilares não podem faltar, ok? Se faltar algum destes pilares, nós não podemos dizer que de facto tivemos um momento de culto solene. Não é que, novamente eu gosto de enfatizar, não é que nós não cultuamos ao Senhor com a nossa vida, como ainda hoje vamos falar sobre isso. Não é que esta é a única forma de nós cultuarmos, não, mas quando nós marcamos um culto solene, como era normal, por exemplo, no tempo do povo judaico, eles reuniam só sábado, nós estamos reunidos no sábado do Senhor, que é o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Por isso é que nós, cristãos, nos reunimos no domingo, porque Jesus ressuscitou num domingo. E nós, graças a Deus, temos a liberdade que a maior parte das pessoas não trabalham ao domingo, então a gente pode se reunir ao domingo. Então, por isso é que até eu costumo dizer Shabbat Shalom, que é exatamente a paz do Senhor seja contigo neste dia de descanso. Ou até perguntar como é que vai a tua paz, como é que vai a tua prosperidade no Senhor, como é que vai o teu coração no Senhor Deus. Mas então, como eu disse, nós já falamos na oração, já falamos na palavra e agora chegamos aos cânticos, que diria até que, por ordem, eu diria que os cânticos será porventura o segundo pilar mais polémico, digamos assim, para nós falarmos. Como é óbvio, eu creio que dos que costumam ser mais polémicos vai ser as ofertas. Eu sei que é sempre um tema um bocado complexo de se falar, não é? Infelizmente, tornou-se um tema um bocado complexo de nós falarmos, mas hoje chegamos aos cânticos, que eu creio que possivelmente é o segundo tema mais complexo, o nosso terceiro pilar. Então, os cânticos. Então, mas por sua vez, então, tendo em conta a complexidade do tema e a quantidade de preconceitos também que eu creio que nós temos como povo cristão, no tocante então a este tema, eu à partida vou usar pelo menos 2 mensagens para nós falarmos sobre este tema. À partida não vou encerrar hoje, continuaremos, se Deus assim nos permitir, para a semana que vem. Por isso, hoje estejam atentos e para a semana que vem estejam atentos e presentes também. E não se esqueçam que o culto começará na semana que vem, logo às 10 da manhã, por causa da assembleia que se segue. E então, como eu disse, eu hoje vou-me focar mais em tirar algumas dúvidas, desmistificar alguns conceitos e também atacar alguns mitos que nós criamos nas nossas cabeças. Novamente, eu também espero que ninguém me queira bater no final desta pregação, que ninguém me queira agredir, mas, novamente, o meu objetivo é que nós juntos façamos como se fosse uma reciclagem dos nossos conceitos à luz das Sagradas Escrituras sobre o que é louvor, o que é adoração e qual o lugar dos cânticos no culto público. Então, antes de tudo, vamos mais uma vez ao Senhor em oração e depois aí seguimos viagem para abordarmos este tão nobre tema. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que nós temos. Te agradecemos, ó Deus, o facto de sermos contados no grupo dos privilegiados de esta manhã se poderem reunir em ato do culto solene para louvarmos, engrandecermos o teu santo nome, para orarmos e falarmos contigo diante da tua face, para agora também lermos e ouvirmos a exposição da tua palavra e aprendermos dela, Senhor. Por sua vez, já tivemos a oportunidade de entoar com todo o nosso coração cânticos ao teu santo nome, que muito nos ensinam também a guardar e a refletir sobre a tua palavra. E também já tivemos a oportunidade, este momento também ímpar, de ofertarmos um pouco do
muito que tu trazes às nossas vidas. Senhor Deus, então vimos mais uma vez pedir que venhas estar connosco aqui esta manhã. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, aquilo que tu queres falar segundo a tua palavra. Ajuda-nos, sim, a crer naquilo que ela nos ensina, mais do que as nossas tradições, aos nossos hábitos, aos nossos gostos pessoais. Que, acima de tudo, nós possamos refletir, Senhor, na tua palavra e o que ela nos ensina. Que seja ela a nos ensinar, que seja ela a falar connosco e seja ela utilizada pelo teu Santo Espírito. E, acima de tudo, aquilo que deve estar em sumo e primeiro lugar no nosso coração deve ser que tu te agrades deste culto, que nós te estamos aqui de forma singela, humilde, a prestar esta manhã. Que ele suba diante da tua presença como um cheiro suave, traga um agrado ao teu coração, Senhor Deus. E que, por sua vez, então, tu tenhas a vontade de passear aqui no nosso meio e tocar os nossos corações com o poder do teu Santo Espírito. Isto nós te pedimos, tudo isto nós te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, amados, vamos então atacar já o assunto de cabeça e, no caso, vamos abrir uma passagem que será a passagem principal que nos irá nortear ao longo de todos estes dias que nós falaremos deste tema. Sejam apenas 2 ou, eventualmente, se sentirmos a necessidade de aprofundar um bocadinho mais uma terceira semana, mas pelo menos, à partida, 2 vezes, se assim viver, irei abordar este tema, que é em Colossenses 3, versículo 16. Ok, amados? Vamos abrir na carta de Paulo à igreja de Colosso, capítulo número 3. E no versículo 16 diz algo muito interessante. No caso, como será a única passagem base que nós iremos ler agora no início, convidava todos aqueles que puderem a se colocarem de pé como sinal de reverência à palavra do Senhor. E vamos então ler todos juntos. Vai ser projetado na versão Almeida século XXI, a versão que nós habitualmente usamos aqui na igreja. E então, como disse, vamos ler aquilo que nos ensina e que nos diz aqui na palavra do Senhor. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então podem se sentar. Esta é a nossa passagem base que vai acompanhar este tema. Então é neste versículo que nós iremos também assentar. Então vamos começar pelas bases, ok? Vamos começar pelas bases. O que é louvor e adoração e porquê é que aqui na igreja não temos um departamento com esse nome? Okay? Isto pode já ter sido até questionamento de algumas pessoas. Pode ter sido até... Porque é que nós aqui na igreja, como eu costumo dizer, porque é que nós não chamamos departamento de música ou ministério de música... desculpem, ao contrário. Porque é que nós não chamamos departamento de louvor e departamento de adoração, ministério de louvor, ministério de adoração, e porque é que chamamos departamento de música? Porquê? Não é uma birra, não é uma birra do pastor, atenção, não é simplesmente uma opinião, tem a ver exatamente com, novamente vamos começar, o que é louvor e o que é adoração. Bem, louvor é a palavra hebraica hilul, coisa estranha, não é? Hilul é a palavra louvor, que significa, nomeadamente, júbilo, e significa também louvor, não é? Exaltar, louvar algo, não é? É de Hilul que nós temos depois a expressão halal, que halal é de onde depois nós vamos ter halaluya, que quer dizer louvai a Deus, louvai ao Senhor. A expressão aleluia, quando nós dizemos aleluia, estamos a dizer nada mais, nada menos do que louvai ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Eu lembro-me daqui a uns anos atrás, nós perguntámos na EBF de Páscoa às crianças se sabiam o que é que significava aleluia, não é? E eu lembro-me de uma menina dizer, quer dizer, até que enfim. Porque é normal, mas na nossa cultura, quando a gente está à espera de uma situação, não é? A gente, aleluia! Porque é exatamente a mesma expressão, louvado seja Deus, louvado seja
o Senhor ou louvai ao Senhor, mas às vezes não é, porque nós culturalmente usamos tanto as coisas, nós depois até temos uma desconexão com as coisas, não sabemos o seu significado, não sabemos a sua importância, não sabemos o para que é que elas servem. Então, novamente, é aí que nós temos essa expressão. E isto também tem a ver, é muito interessante os outros tipos de significados à volta desta palavra, que tem a ver com brilhar, ok? Com luzir. Brilhar e luzir. Ou seja, quando nós estamos a louvar algo ou alguém, nós estamos a fazê-lo brilhar, a fazê-lo luzir, a colocar em evidência, a colocar tipo um holofote em cima daquela pessoa ou daquela coisa. Quando nós, que não há problema bíblico, quando nós estamos a louvar alguém por alguma boa atitude, estamos a dar um elogio a alguém, não é? É a mesma coisa. Nós estamos a dar um elogio a alguém, estamos a colocar um holofote positivo em cima daquela pessoa. E então, por sua vez, quando nós estamos a louvar a Deus, estamos igualmente a colocar um holofote em cima de Deus, digamos assim. Mas, novamente, louvar. O que é, por exemplo, louvar? Que exemplos bíblicos é que nós temos de um ato de louvor? O que é isso de louvar? Porque, por norma, novamente, nós, culturalmente falando, nós associamos, por norma, quando ouvimos louvar ou louvor, nós associamos a cânticos. Associamos a música. Mas vamos aqui ver aqui um exemplo muito simples que fica em Levítico 19. Levítico 19, 23 a 24. Em Levítico 19, 23 a 24, onde está esta palavra que significa louvor, temos assim a dizer, isto nas prescrições que Deus está a dar ao povo de Israel, sobre como é que eles deveriam até cuidar da sua própria terra, mesmo em termos de agricultura. Deus diz assim: quando tiverdes entrado na terra e plantardes qualquer tipo de árvore para comer o seu fruto, considerareis proibido esse fruto durante 3 anos. Será proibido. Não o comereis. Mas no 4º ano, todo o seu fruto será consagrado como oferta de louvor ao Senhor. Então quer dizer que as frutas iam cantar? Quer dizer que eles iam cantar com as frutas nas mãos? Não. É uma oferta de louvor. O ato de culto deles era uma atitude de louvor. Com aqueles sacrifícios, digamos assim, com aquelas frutas que iam servir de sacrifício ao Senhor. Então, logo aqui, temos logo uma base simples, clara, de que louvar não é única e exclusivamente, ou não está resumido a cantar. Outro aspecto similar é a questão da adoração. Novamente, é normal, quando nós falamos em adoração, e quando nós temos um ministério, um departamento de adoração, nós associamos novamente igualmente a cânticos. Mas novamente, vamos começar também pelo seu significado hebraico. Literalmente, a palavra hebraica para adoração é shachá. É a palavra shachá, ok? A palavra shachá, que é a palavra que nós traduzimos por adoração, por adorar, é literalmente prostrar-se, inclinar-se. Literalmente aquela atitude física da reverência. Eu peço até, não estava propriamente no script, peço que vão à música Ao Único e vão ao penúltimo slide, que começa por Adoramos o Teu Nome. E vocês vão ver como na própria música nos está a repetir o que é que estamos ali a dizer. Música Ao Único, penúltimo slide, que começa por Adoramos o Teu Nome. O que é que nos diz logo a seguir com esta vírgula? Só está a repetir 2 vezes a mesma coisa. Adoramos o Teu Nome, nos rendemos aos Teus pés. Isto é a atitude com a qual, se não física, o nosso coração tem que estar diante do Senhor. Quando nós vamos à presença do Senhor, mesmo em oração, por que é normal, por exemplo, a gente dizer vamos inclinar as nossas cabeças? Não é uma crendice, não é um mero hábito. É por causa de fisicamente nós estarmos a demonstrar uma atitude de reverência, adoração.
Se nós não decidimos que todos nos vamos prostrar de joelhos, como muitas vezes o próprio povo de Israel fazia e suplicava a bênção, a graça, o perdão do Senhor sobre as suas vidas, de joelhos de facto, ou prostrados com a testa no chão, porque compreendiam a sua posição de inferioridade e a sua necessidade do Supremo Criador dos céus e da terra. Eles entendendo isso, eles prostravam-se bastas vezes, com o rosto em terra. É muito interessante que nós, por si, não tem mal quando, por exemplo, o noivo vai pedir a noiva em casamento, se coloca num joelho, mas é para fazer aquela diferenciação. Coloca-se num joelho, porque é exatamente uma posição de honra, um sinal de honra. É um agrado, um carinho que está a fazer à noiva. E a dizer exatamente, está a demonstrar igualmente o cuidado que ele quer ter para com a noiva, doravante. Ele coloca-se num joelho. Mas é igualmente, quando nós estamos na presença do nosso Senhor, no mínimo, o nosso coração tem que estar de joelhos. O nosso coração, se não fisicamente, o nosso coração deve estar de joelhos. Porque é que outrora os nossos irmãos do passado batiam tanto nesta tecla? Porque também muitas vezes aquilo que nós fazemos fisicamente trabalha e vai mudar aquilo como nós queremos e como nós pensamos. Se não lembrem aquela situação dos dois que subiram ao monte para orar. O publicano, não é? O cobrador de impostos ilícito, o corrupto, ladrão, não é? Dos 5 dedos, subiu lá acima ao monte para orar. Subiu lá em cima ao monte para orar e o que é que ele fazia? Rosto para baixo, chorava copiosamente e batia com a mão no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. Já o fariseu, não é? O conhecedor da Bíblia hebraica, não é? O teólogo, aquele que era, não é, que jejuava 2 dias por semana, que aos 13 anos de idade já sabia de cor o Pentateuco, chegou lá, abriu os braços, nada contra abrir os braços, nada contra levantar os braços, mas levantou os braços e levantou o rosto para o ar e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. Isto demonstrava a arrogância, a podridão que ia no coração daquela pessoa. Então, novamente, quanto mais não seja física, espiritualmente, emocionalmente, no nosso interior, no nosso coração, nós devemos estar diante do Senhor Deus de joelhos, literalmente. E novamente, porque é que novamente adorar não implica obrigatoriamente cantar? Um outro exemplo que nós temos que é muito interessante, daquele célebre quadro em Gênesis 22, 5, quando Abraão se prepara para subir ao monte com Isaac, achava ele que ele iria ter que sacrificar o seu único filho, a quem tanto ele amava. Ele virou-se, e eu gosto sempre até de chamar a atenção a esta frase que Abraão diz. Ele virou-se para os seus servos, não é? E disse: então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltarei sozinho. Foi isso que ele disse? Voltaremos. Isso já está a demonstrar a fé que Abraão tinha, que nós depois até em Hebreus, o autor aos Hebreus vai expandir e vai dizer que Abraão cria que mesmo que ele que tivesse que sacrificar o seu único filho, Deus tinha o poder para ressuscitar dos mortos. É isso que depois o autor aos Hebreus vai nos explicar, inclusive. Então Abraão tinha plena confiança no Senhor, que lhe tinha dado a promessa de ser um pai de nações. Mas novamente, depois de adorar, quer dizer que Abraão chegou lá acima com Isaac e começaram a cantar cânticos? Foi tudo menos isso. Se houve cântico que havia ali naquele momento, era o choro que Abraão estava ali a engolir naquele momento para que Isaac não percebesse o que é que se estava a passar. O próprio Isaac perguntou. Não foi burro nenhum. O próprio Isaac estava assim desconfiado. Mas espera aí. Está a lenha, está a faca, está tudo aqui preparado com o altar. Onde é que está o cordeiro para sacrifício? E Abraão, novamente pela fé, disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Que é daí que vem a expressão Yahweh Jireh, ou seja, Deus da provisão, o Deus que providencia, que provê, não é? Então, novamente, aqui temos mais uma ênfase então sobre esta distinção
entre louvar e adorar e obrigatoriamente isso ser sinónimo de música, ou nós encaixarmos isso como sendo claro e objetivo e obrigatório sinónimo de música. Então o que é que implica um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração? Passagens também bem conhecidas. João 4, 23 e 24. O que é que dizem João 4, 23 e 24? Ok? Problemas técnicos. Abram as vossas Bíblias, treinem aí. João 4, 23 e 24 diz: mas virá a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Então é no nosso interior e com o nosso exterior, com aquilo que está dentro de nós e como nós pensamos, como nós cremos e como de facto aquilo que nós fazemos. E depois, 1 aos Coríntios 10:31, aquela passagem que eu estou sempre a repetir, quase que acho que não há um mês em que eu não cito esta passagem em alguma pregação. 1 aos Coríntios 10:31, que nos diz: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, de facto, toda a nossa vida deve ser vivida em ato de louvor. Toda a nossa vida deve ser vivida em ato de adoração. Inclusive as nossas palavras, inclusive aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, inclusive a forma como nós nos vestimos, inclusive aquilo que nós fazemos e com que companhias nós andamos e se somos os influenciadores ou os influenciados. Porque lembramos que Jesus também andou com prostitutas e com publicanos. Ele foi influenciado por eles? Ele influenciou? Ou se influenciou? Então, amados, começamos exatamente por estabelecer isto, porque novamente, porventura, nós nunca paramos para pensar, porque senão um mudo pode louvar. Um surdo pode adorar? Pode. E mesmo sem saber as libras, mesmo sem saber linguagem gestual, um mudo e um surdo pode adorar, pode louvar. Então toda a nossa vida deve ser vivida em ato de culto, em louvor e adoração, com tudo o que somos, com tudo o que temos, sejamos nós cegos, surdos, mudos ou plenamente sãos. Estejamos nós a passar por um tempo de bonança ou um tempo de tempestade na nossa vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença, até que a morte nos leve a vê-lo face a face. Amém, amados? Então, é nisso que nós cremos. Uma das formas que nós temos, então, adorar a Deus é também cantando. Mas porquê é que a gente canta? Porquê é que nós cantamos? Porquê é que nós, como cristãos, cantamos? Porquê é que nós, praticamente em todo o lado onde nós formos, todos os meios cristãos, o povo canta? Porquê? Porque a Bíblia manda. Nós cantamos porque Deus nos mandou cantar. Nós cantamos porque Deus nos ensinou a cantar. É por isso que nós cantamos. Vamos então, 1 de Crônicas 16, 8 e 9. 1 de Crônicas 16, 8 e 9 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras maravilhosas. E depois no versículo 23 do mesmo capítulo: cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Depois Salmo 81, versículo 1. Salmo 81, versículo 1. Diz então assim:
a palavra do Senhor. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. E por último, neste momento, poderíamos ficar aqui a manhã toda a ler passagens, mas por último, neste momento, Salmo 96, versículo 1, que diz: cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor quem? Todos os moradores da terra. Uma coisa que eu digo com frequência, amados, Deus é digno, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, mesmo que Ele não tivesse decidido salvar um único ser humano. Nós, em primeiro lugar, antes de pensarmos que devemos adorar a Deus por aquilo que Ele faz, em primeiro lugar, nós adoramos a Deus por quem Ele é. Por isso, mesmo que Ele tivesse decidido não salvar ninguém, como Ele fez com os anjos que se rebelaram contra Ele, não salvou nenhum dos anjos que se rebelaram contra Ele, mas Ele com a humanidade decidiu fazer diferente. Se Ele decidisse não salvar ninguém, ainda assim, nós éramos-lhe devedores de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e teríamos ainda assim motivos para cantar e louvar e adorar a Deus com todo o nosso coração todos os dias, mesmo que Ele não nos salvasse. Mas atenção, Ele salvou-nos. Ele enviou o seu Filho. Ele nos veio resgatar. Então não faltam motivos para nós louvarmos e engrandecermos o nosso Deus e lhe cantarmos louvores com alegria, porque Ele é digno. Então, os cânticos são tão importantes para Deus que o maior livro das Sagradas Escrituras é o Inário. Já repararam? Que é o livro dos Salmos. É o maior livro da Bíblia. E, por sua vez, o maior capítulo da Bíblia é igualmente um cântico, que é um cântico de exaltação, por sua vez, à palavra de Deus, que é o Salmo 119. Então Deus importa-se muito com cânticos. Por sua vez, não é? Nós, mais à frente, vamos continuar a falar um bocadinho mais sobre isso. Vamos agora começar também a entrar em coisas um bocadinho mais complexas. Então, no entanto, eu tenho uma novidade agridoce para os irmãos. Ok? Tenho uma novidade agridoce para os irmãos. Qual é? A novidade agridoce que eu tenho para os irmãos é que as músicas cristãs não são inspiradas, nem podem ser sacralizadas. Eu passo a explicar, atenção. Não atiro a granada e fujo. As músicas cristãs não são inspiradas, nem podem ser sacralizadas. Porquê? Porque é o seguinte, e eu vou ter que explicar aqui a diferença entre dois termos teológicos, que é o conceito de inspiração e o conceito de iluminação, ok? E eu vou passar a explicar. Inspiração, em termos teológicos, quando estamos a falar, em termos teológicos, não estou a falar tipo de um pintor que diz que sentiu uma inspiração e que fez uma... Não é isso. Ou um escultor que sentiu uma inspiração e baseou-se... Não é isso que eu estou a dizer. Quando nós estamos a falar teologicamente de inspiração e estamos a dizer que o Espírito Santo inspirou alguém, não é? Isto está plena, intrinsecamente associado com a revelação da palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras e a sua elaboração. Ou seja, o que é que nós lemos? Vamos ler 2 Timóteo 3,16. Passagem conhecidíssima. Mas nós depois muitas vezes esquecemos das coisas e não associamos as coisas umas às outras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E outra passagem também muito importante, 2 de Pedro, vamos à segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 ao 21. O que é que nos ensina também?
Eu disse segunda e depois abri em primeira, sou esperto eu. Vá. Segunda, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Foi assim que a Bíblia foi redigida. O Espírito Santo de Deus inspirou Davi, inspirou Paulo, inspirou Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Judas, o irmão de Jesus, não Judas o que traiu Jesus, inspirou Moisés, inspirou Josué, não é? Foi o Espírito Santo de Deus que os inspirou, como que lhes soprou. A palavra inspirar tem mesmo o sentido de soprar, soprou-lhes ao ouvido o que eles deviam escrever. Então, cada um deles escreveu segundo a sua língua, o seu contexto, a sua personalidade, mas aquilo que Deus lhes tinha transmitido e exatamente o que Deus queria que eles escrevessem. Então, e porquê é que novamente, e nós vamos continuar a desenvolver um bocadinho, então, mas por sua vez nós temos um outro conceito, que é o conceito da iluminação. Por isso é que nós costumamos dizer que Deus não traz novas revelações e inspirações do Espírito Santo. Porquê? Estamos a falar disto, do redigir das Sagradas Escrituras. É uma coisa muito séria. E nós, como eu disse, vamos continuar a meditar sobre isso. Por sua vez, iluminação é a forma como Deus, por meio do seu Santo Espírito também, mas Ele faz o quê? Ele ilumina as nossas mentes, nos fazendo compreender a sua palavra, já revelada nas Escrituras, e nos guia a pregá-la, a cantá-la e a compor sobre ela. Ok? Nós usamos como base, não é? Enquanto quem foi inspirado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que soprou o que ele iria escrever. Foi com base diretamente no que Deus lhe estava a comunicar para ele escrever. Enquanto a iluminação, não é? Agora é com base no quê? Na Escritura já revelada, com base na Bíblia, agora é que nós podemos, inclusive, escrever músicas, cânticos de louvor ao nosso Senhor Deus. Passagens que nos dão alguma direção em relação a isso. Efésios 1, 18 e 19. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação e força do seu poder. Então, pelo seu poder, ele ilumina os olhos dos nossos corações, não é? Depois, por sua vez, uma passagem que nos fala também muito importante, de forma muito importante sobre isso, é 1 aos Coríntios 2,14. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Então, porquê é que, por norma, um descrente não vai perceber nada da Bíblia? Porque não tem o Espírito para iluminar a sua mente para que ele compreenda. Porque é que nós, porventura, se até podemos ter crescido na igreja, mas conseguimos perceber que há uma diferença total entre antes da nossa conversão e depois da nossa conversão, que por norma, antes da nossa conversão, a gente se calhar não percebia quase nada da Bíblia, aquilo não fazia sentido para nós. Agora, depois da nossa conversão, a palavra de Deus fala connosco, faz sentido à nossa vida. A gente de repente leva aqueles estalos assim: parece que eu nunca li isto antes. Então isto acontece exatamente porque é o processo de iluminação que o Santo Espírito, e só o Santo Espírito, nos pode trazer, ok? Mas qual é a relevância disto e qual então é a diferença na prática? Porque é que eu disse esta expressão polémica que as músicas cristãs não são, novamente, à exceção dos salmos, porque é que as músicas cristãs não são inspiradas pelo Espírito Santo? Porque é que eu digo isto assim? Não são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós estivermos a dizer que o Espírito Santo inspirou esta ou aquela música, seja escrita por nós ou por qualquer outro irmão ou irmã, vamos estar a dizer que, à semelhança das Sagradas Escrituras, aquela música não pode... não apenas... O que eu queria dizer, aquela música não apenas pode conter porções ou é baseada na iluminação
das Escrituras, mas antes aquela música é a inerrante e infalível palavra de Deus. Esse é que é o risco, não é? Senão a gente pega, não, isto foi inspirado, foi o Espírito Santo que me inspirou esta música. Então a pessoa está a dizer, aquilo é a palavra de Deus. A gente não pode fazer sequer uma crítica. Estão a perceber? Não podemos fazer uma crítica nenhuma, não podemos até fazer uma tradução, mas temos de ter cuidado para dizer igual, exatamente o que é que lá está a dizer, porque foi o Espírito Santo que inspirou aquela pessoa a escrever. Ao passo que não é assim, de facto, como estou a dizer. Os cânticos cristãos não são Bíblia pura, passa a expressão, a não ser, como eu disse, se nós estejamos a cantar uma porção das Sagradas Escrituras. À parte disso, foi algo que o Espírito Santo iluminou, que o Espírito Santo trouxe à mente, que o Espírito Santo ajudou, com base na Bíblia, com base no que já está escrito, com base no que nós já conhecemos da palavra, a pessoa pode escrever. Então isso é única e exclusivamente, como eu disse, dizer que é Bíblia pura, nós só podemos dizer isso, como eu disse, dos Salmos ou das músicas que são retratadas na própria Bíblia. E não somente, não sobre nenhuma música que qualquer outro cristão tenha composto ou venha a compor. Ok, amados? E eu sei que isto, às vezes, também é aquela coisa, não é o 8 nem o 80. Não quer dizer que uma música, seja ela mais recente ou ela mais antiga, não quer dizer que ela, não, como eu disse, não tenha várias porções das Sagradas Escrituras. E isso também não quer dizer que não há base bíblica para nós até compararmos músicas e dizer esta música cristã é boa, esta música cristã não é boa. Temos toda a base bíblica para isso. E vamos começar agora a refletir um bocadinho também de uma outra forma, sobre uma outra temática, que a pergunta é, e agora sim é que chegou à parte dos vídeos, que é, mas qual é a música santa e agradável a Deus? Vamos fazer aqui um jogo de escolha múltipla. Eu vou mostrar quatro clipes de 30 segundos, de 4 músicas diferentes, e os irmãos vão ter que me dizer qual é que é a música santa e agradável a Deus. Bem, estão aqui os 4 vídeos. Agora a pergunta é então, qual é que é a música santa e agradável a Deus? É exatamente. Pela letra não se sabe, mas pela cultura, eu queria estar na África naquela época. A resposta simples é todas e nenhuma. Porquê é que eu digo que são todas e nenhuma? Porque não há um estilo que é o santo e agradável a Deus e o outro é do diabo. Ok?
Não há uma letra que obriga, se for biblicamente coerente, que esta sim, esta é santa. Não, a outra letra já não, a outra não presta. Ok? Porque tudo tem a ver exatamente com o contexto e com várias diretrizes bíblicas que nós temos para fazer. Ok? Porque também não é porque algo é cultural que é correto. E isso é na Europa, isso é na América Latina, isso é em África, isso é na Ásia. Não é porque algo é cultural que é correto. Nós sabemos que há muitas tribos que eles andam nus. Isso é coerente com a palavra do Senhor? Não é. Por isso é que o que aconteceu com os países em que os europeus cristãos iam, o pessoal passava a começar a usar roupa passar algum tempo. E agora usa-se roupa, toda a gente anda tapado, passa a expressão. Mesmo que antes a cultura era andar as coisas ao léu. Não é? Mas aquilo não é assim que a Bíblia ensina, ok? E não é porque algo é meramente cultural que é correto. Mas nós também não podemos dizer, não, como a gente faz aqui na Europa, aqui é que é santo. Agora lá na África já não é. Ou lá na Índia já não é. Ou lá no meio de uma tribo na Amazónia que se converteram ao Senhor Jesus já não é. Não, porque a Bíblia nos conduz a algumas diretrizes sobre isso. Então vamos ler duas passagens que nos vão falar sobre bases necessárias e imprescindíveis para o cântico mesmo, seja aqui na Europa, seja na América Latina, seja no mundo inteiro. Vá. Romanos 12:1. Passagem conhecida. Mas nós às vezes não nos lembramos das coisas. O que é que diz Romanos 12:1? Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, tudo o que é feito não é feito à toa. Não é tipo, agora deu-me na cabeça, foi o Espírito Santo que me inspirou e agora eu faço assim. Mas estás a fazer racionalmente, estás a fazer coerentemente, estás a fazer com base realmente no resto que a Bíblia ensina. E outra passagem, vamos lá voltar para 1 aos Coríntios 14:40. 1 aos Coríntios 14:40. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Simples. O que é que nos diz aqui? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, novamente, não é porque, por exemplo, alguém está a tocar uma música clássica ou num estilo mais clássico que por si é santo. Okay? E o outro que está a tocar uma música mais mexida, como por exemplo era aquela lá em África, mas vocês viram ali algum tipo de baixaria, viram ali algum tipo de indecência no comportamento deles? Eu não vi. Nem naqueles nossos irmãos, aquele coral na Coreia do Sul, aquelas milhares de gente, tudo ali equipado, não é? Tudo vestido a rigor, tudo a cantar ali, dividido a vozes. Lindíssimo. Em termos de estilo, para mim, não é? Lindíssimo. Mas não faz deles mais santos do que os nossos irmãos lá em África. Como também, e não sei se os irmãos sabem, eu amo aquela primeira música, a Miserere, eu amo aquela música. A letra acima de tudo. Aquele é um salmo. É o salmo de tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Eu já chorei ao ouvir aquela música. Eu brinco às vezes dá-me aquela nostalgia do céu. Eu digo assim, olha, esta é a música que eu acho que vou ouvir quando eu estiver a chegar ao céu. Porque é o meu gosto. Eu gosto. Em termos de gosto daquela música e conheço a letra daquela música. Mas há muita gente que vai dizer, que coisa horrível, coisa brega, coisa velha. Mas isso é gosto. Atenção, isso é gosto. O que interessa é o conteúdo. Isso é feito de forma racional, com decência e ordem. Porque nós temos novamente várias menções nas Sagradas Escrituras para sermos efusivos e alegres e tudo na nossa forma de estar. Mas, novamente, algo que nós nunca podemos perder de mente é que tem que ser feito de forma racional, com decência e ordem. Ok? Por exemplo, haviam ali alguns nossos irmãos em África que estavam ali no gingar e no pular e não sei o quê, mas eu não vi, honestamente, decência. Eu já estive cá em Portugal, em meios cristãos, em que aquilo era uma baixaria terrível. Meios cristãos, baixaria terrível. As roupas, as danças,
os comportamentos, não havia decência, não havia ordem, não havia racionalidade. Havia um bando de adolescentes e jovens com as hormonas ali todas aos pulos e queriam era pular e saltar e dançar. Agora, como? E como a roupa estava mais ou menos composta, como o rapaz ou a rapariga estava mais ou menos destapado, isso não interessa. E então, por isso é que nós temos que ter cuidado, que temos que seguir as bases bíblicas, e nesse sentido a Bíblia não determina, não criva um estilo, porque senão nós vamos a ver culturalmente o estilo de música atualmente, aquilo que nós conhecemos não é de agora, porque também já foi mudando ao longo dos séculos. Aquilo que nós agora conhecemos da cultura hebraica é muito característico. A gente ouve uma música hebraica e a gente conhece. A gente percebe o que é que está a ouvir. A gente conhece aquelas palmas, aquelas danças até em conjunto e tudo mais. Mas a gente começa a ouvir aquele ritmo, que é engraçado que os russos têm um bocado disso influenciado, os polacos têm, porque também havia muitos judeus naquela região, têm um bocado disso na cultura deles. Mas nós começamos a ouvir uma música judaica e conseguimos compreender que aquilo é uma música de influência cultural, estilisticamente judaica, ok? E então quer dizer que nós agora, com este estilo que é mais associado até muitas vezes, já foi mais, nas nossas igrejas até era mais crivado à música clássica, à música erudita, não é? Que veio não sei quantos milénios depois dos israelitas já conhecerem o Senhor e já louvarem ao Senhor e tudo mais. Quer dizer que agora o nosso estilo europeu é mais correto? Ou agora o nosso estilo, que por norma é mais um pop rock ligeiro, agora não, isto agora é que é santo. Agora é que é santo. Confesso que tive uma conversa com um irmão, e o irmão quase que estava a dizer que o piano é que era santo. O piano é santo, ou é um instrumento santo, agora a bateria já não é santa. A bateria já não é santa, porque a gente começa a ouvir o batuque e começa a anca a começar a querer mexer, e então a gente já não é santo. Não, santo é o piano, ou então a capela. Tirarmos os instrumentos, só vozes. Isso é santo, assim já não há problema. Assim já nenhum irmão se vai exibir a tocar mais ou menos. Assim já não há problema dos instrumentos atrapalharem. Não, vamos cantar só vozes. Também dá para cantar só vozes. Também é bonito, se bem feito, é bonito só vozes. Mas isto é base bíblica ou já são as nossas tradições? Ou já são os nossos gostos? Ou já são as nossas opiniões? Porque depois há esse problema, que são os gostos. E igreja não pode ser por gosto. Não é tipo discos pedidos. Aí chega, por exemplo, imaginemos que a gente fazia assim, tipo discos pedidos. Vinha uma equipa de música uma semana, eu gosto desta e desta. Então é isto que eu vou cantar. Chega o da semana a seguir, eu gosto desta e desta. E é isto então que a gente vai cantar. Não, a música que deve ser usada na igreja é a música que seja coerente para o nosso estilo. Como congregação, respeitando que temos novos e mais maduros. Respeitando que estamos num contexto cultural também. Estamos no Ocidente, em Portugal, no Minho, e que temos uma igreja composta por pessoas oriundas outrora, seja de Portugal, seja do Brasil, seja de Angola, seja da Guiné-Bissau e todos os outros lugares que Deus nos agraciar em termos de pessoas oriundas desses lugares. E então temos que respeitar aquilo que é coerente e lógico para nós, para a nossa identidade como igreja. Ok? Porque imaginemos que nós nos teletransportávamos lá para a Índia. E dizemos, como isto fazia-se muito, os missionários faziam isto muito outrora. Chegavam lá, levavam até os órgãozinhos e os pianozinhos. Agora isto é que é santo. Isto é que é santo, vocês todos vão ter que aprender a cantar assim. Enquanto nós vimos que eles estavam ali naquela mantinha, no chão, a bater palmas, o menininho a tocar aquele batuque que eu não sei o nome, o outro senhor a tocar uma sitar, toda bonitinha, um instrumento tipicamente indiano. Quer dizer que Deus não está a receber aquilo? Aquilo é do diabo? Aquilo de Deus não recebe? Não. Ora é essa, amados, ora é essa. Então, como estava aqui a dizer, se for de forma racional, com bom senso, com decência e ordem, e segundo o que está escrito, ou seja, se a letra for segundo o que está escrito na palavra de Deus, o estilo por si não interessa, ok? O estilo por si não interessa. A não ser pelo contexto cultural em que estamos inscritos, e novamente, isso violar qualquer uma dos outros aspectos acima. Não quero chocar ninguém, não quero entrar em grandes polémicas, mas atualmente há estilos que não dá para encaixar no culto público, não dá. E mesmo é complexo cristãos produzirem música nesses estilos. Por exemplo, eu conheço músicas de funk, calma, cristão, antigo,
calminho, letra coerente, letra bíblica, mas agora já não dá, amados. Agora já não dá. Agora o que existe, as danças, a forma, os batuques, o tipo de ritmo, a forma como é, porque eu conheço música funk que a batida é tipo assim. Uma coisa só assim. Agora aquilo é mesmo para a pessoa, começa a ouvir e começa realmente a querer fazer assim umas danças um bocado esquisitas. E realmente depois a gente sabe que as coreografias infelizmente são indecentes. Eu não tenho base para afirmar se isto é verdade ou se é mentira. Só estou-vos a repassar aquilo que eu ouvi. Eu não me lembro do primeiro nome dele. O segundo é Aposan. Alexandre Aposan. Supostamente ele é um baterista conhecido no meio evangélico brasileiro. E ele já tinha começou a fazer um estudo sobre o funk e sobre as batidas que se usavam agora no funk, ok? As batidas que agora se usavam no funk. Por norma, inclusive, com aquelas músicas mais associadas à promiscuidade, a criminalidade, sexualidade ilícita e tudo mais. E ele começou a fazer um estudo sobre isso e a ver como havia semelhanças com a batida que estavam a usar ali e diretamente aquilo que se usava nas religiões afro. Segundo ele alega, ele foi numa viagem a Angola. Numa das viagens a Angola, ele foi lá a uma pessoa do meio mais tribal, do meio mais afastado, digamos assim, daquilo que é a grande cidade, e ele fez-lhe uma pergunta sobre aquele tipo de batida, sobre aquele tipo de ritmo. E a pessoa disse, para. E qual é o problema? Ele, não, esse é o batuque que nós usamos para invocar o demónio do sexo. Se vais deixar isso a tocar aí durante um bocado, daqui a um bocado as mulheres vão começar a sair das cubatas e a cair em cima dos homens todos. Ele ficou assim, chocado. Estou a passar aquilo que a pessoa conta no seu testemunho. Vocês podem ir atrás, escrevem Alexandre Aposan Funk e vão ver vídeos dele a explicar isso. Foi ele que disse. Foi ele que diz que estudou. Já não é a primeira pessoa que eu ouço que fala sobre isso. Sobre a inspiração daquele tipo de ritmo que tem que ser repetido, como vocês sabem, nas religiões afro, em que se está a invocar demónios, desculpem, mas é demónios, são espíritos que se estão ali a invocar, eles usam vários outros nomes, mas são demónios que fazem as pessoas ficar não com ordem, não com decência, mas fora de si. A pessoa fica fora de si e faz coisas que supostamente diz que não é ela, que é outra entidade que entra no corpo dela. E isto não é adoração cristã, de forma alguma. Ok, amados? Então, nesse sentido, a gente sabe que eles usam muito esse recurso da batida. E novamente, isso não tem nada a ver com nós não podermos usar bateria no culto cristão. Porque, desde que haja ordem, decência, que seja coerente com o nosso contexto, claro que podemos usar bateria, baixo, piano, guitarra elétrica, guitarra acústica, tudo tem que ser feito com ordem, com decência, racionalmente, não é? Segundo o nosso contexto. Que depois estilos varia, mas há estilos que não dá. Seja música mais europeia, seja música mais asiática e tudo mais, ou africana ou tudo mais, há estilos que começam a não caber, não é? A não fazer sentido, porque quebra, como disse uma das outras cláusulas, não deixa de ser racional, deixa de ser, como eu disse, deixa de ser decente e deixa de ser com ordem, com ordem, decência e de forma racional. Agora, se é música clássica, se é canto gregoriano, se é canto gutural da Mongólia, que eles assobiam com a garganta e tudo, que é muito engraçado, que as pessoas conseguem assobiar com a garganta, é uma coisa assim meio estranha, mas se os irmãos procurarem, vão ver. Canto gutural gregoriano, mongol. Eles conseguem assobia mesmo com a garganta, é uma coisa assim muito engraçada. Mas a questão é, se está dentro do contexto deles, não tem nenhuma indecência, não tem nenhuma desordem, não tem nada de irracional. E depois vamos agora transportar para o nosso meio. Acima de tudo, a nossa preocupação com o que cantamos aqui está na letra. O nosso principal objetivo é que cantemos letras boas. Ok? E nós, letras boas e letras más, não querendo ferir qualquer tipo de suscetibilidades, conseguimos encontrar em músicas cristãs contemporâneas, como conseguimos encontrar nos hinários. Há letras dos hinários que eu não canto, porque teologicamente está errado. Eu chego lá e eu digo, olha, isto não está correto, eu não concordo teologicamente com isto. Então eu não vou cantar esta letra do hinário. E depois vai chegar músicas contemporâneas
a rodo e eu vou dizer, eu também não vou cantar isto. Porque eu não creio. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina de forma diferente. Então, amados, novamente, acima de tudo, o nosso alvo deve ser fazer as coisas com racionalidade, decência e ordem. E agora? Com ou sem instrumentos? E se sim, quais? Vamos agora ler uma série de passagens já a terminar a nossa pregação. Salmo 33, de 1 a 3. O que é que nos diz no Salmo 33, de 1 a 3? É já a última sequência de passagens bíblicas antes de darmos por encerrado o nosso culto. Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Salmo 47, 1. Salmo 47, 1. O que é que nos desafia? Pasmem-se. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo. Depois, último, Salmo 150. Vamos ler o último salmo da Bíblia completo. É curto, mas fala exatamente, termina assim a chamada doxologia final, ou seja, louvor final, cântico de adoração final, que termina assim o último livro que compõe os vários livros que compõem o livro dos Salmos. E diz assim: aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o com os seus atos por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então, novamente, amados, os instrumentos por si nada são senão meros instrumentos. Como nós somos um instrumento na mão do Senhor nosso Deus. Então, aquilo que importa não é o estilo, não é o instrumento, é se é feito segundo a palavra de Deus, com racionalidade, decência, ordem, e se aquilo que está no coração de quem toca, de quem canta, não é? É um coração ajoelhado diante do Senhor nosso Deus, ou arrogante e altivo. Porque, por exemplo, naquela música de canto gregoriano, podia haver ali uma cambada de fanfarrões que estão ali a cantar de forma linda. Mas não agradável ao Senhor Deus. Apesar da letra ser lindíssima, a cantar do estilo ser lindíssimo, para mim, não agradar a Deus. Igualmente é como aqui. A nossa preocupação é se o nosso canto está a passar do teto, amados. Claro que devemos buscar ser afinados, seja a tocar, a cantar, mas a nossa preocupação é se o Senhor está a receber. Se o Senhor está a receber. Estamos a fazer isso de forma coerente, amados. E de forma ordeira, sempre ordeira. Mesmo até quando há dança à mistura. Mas há danças e danças, não é? Há danças e danças. E então, terminamos assim esta mensagem.